Vamos falar do assunto principal hoje da live, que é a condenação e o lawfare da Cristina Kirchner, que inclusive está gerando aí um burburinho para a gente poder acompanhar. Teve um vazamento de informações que mostram aí algumas informações a respeito do lawfare que ela está sofrendo. Eu vou ler algumas notícias aqui para vocês entenderem todo o contexto de tudo que está acontecendo. Eu estou recebendo, inclusive, informações de gente que está lá na Argentina a respeito da situação. Vamos então começar aqui pela primeira notícia. Cristina Kirchner é condenada por corrupção a 6 anos de prisão, mas não irá presa agora. O tribunal considera vice-presidenta culpada em esquema de desvio de verbas e determina a perda dos direitos políticos. Política diz que não concorrerá à eleição. Vamos ver aqui para as informações da Silvia Colombo. A Justiça da Argentina condenou nesta terça, dia 6 de dezembro, a vice-presidente Cristina Kirchner por corrupção. A política foi considerada culpada da administração fraudulenta na ação que ficou conhecida como causa validar, que estava em estágio mais avançado entre as que envolvem. A pena foi fixada em 6 anos de prisão com inabilitação perpétua para exercer cargos públicos. Ela foi inocentada no delito de associação criminosa. Ainda cabe recurso à decisão. O Ministério Público Fiscal acusava Cristina de ter liderado uma extraordinária matriz de corrupção, armando e administrando, ao lado de outros 12 réus, um esquema de desvio de verbas na forma de concessões de obras públicas. Na província de Santa Cruz, a empresa de um amigo da família Kirchner, Lázaro Baez, que também foi condenado a 6 anos de prisão. Em agosto, a acusação conduzida pelos promotores Diego Luciani e Sérgio Mola havia pedido 12 anos de prisão à vice-presidente, que ela fosse impedida de concorrer a cargos públicos para o resto da vida e que devolvesse aos cofres públicos 5,3 bilhões de pesos, 200 milhões de reais. Cristina nega as irregularidades no período em que ocupou a presidência. A acusação se refere ainda ao mandato do seu marido e antecessor, Néstor, de 1950 de 1995 a 2010. Está errado aí, folha, certa aí. Não, ele nasceu em 50 e morreu em 2010, que também foi governador de Santa Cruz. Ela afirma que é vítima de lawfare quando o judiciário persegue um investigado por razões políticas e sustenta que sua condenação estava escrita desde o início do processo. Ela falou isso essa semana, gente, com a Mônica Bergamo. E deixa eu já agradecer aqui a Sandra Araújo e o Ricardo Abad aqui, que mandou 2 superchats. Quanta sabedoria do mestre, bem-vindo. Obrigado, querido. Vamos seguindo aqui na leitura da notícia. Em entrevista à Folha publicada no domingo, ela comparou a sua situação à do brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, que teve as condenações dadas por Sérgio Moro na Operação Lava Jato, anuladas por, entre outras razões técnicas, pela parcialidade do ex-juiz. Nesta terça, após a condenação, ela fez um pronunciamento de mais de 1 hora de transmissão ao vivo nas redes sociais, na qual voltou a atacar o judiciário e a imprensa. Essa condenação é fruto de lawfare e de uma ação do Partido Judicial da máfia do Estado paralelo, disse. Na condenação desta terça, de todo modo, não significa que Cristina será presa em breve, pelos cargos que ocupa. Além de vice-presidente e líder do Senado, a política possui foro especial que só é passível de ser derrubado mediante um processo de impeachment no parlamento. Ainda assim, isso só se daria quando fossem esgotadas todas as instâncias de apelação, sendo a Corte Suprema a última delas. Seu mandato termina em dezembro de 2023, mesmo ano em que ela completa 70 anos, idade pela qual poderá pleitear uma prisão domiciliar. No pronunciamento que deu após a condenação, em um provável jogo de cena, Cristina disse que não será candidata a nenhum cargo no pleito do ano que vem. Caso fosse eleita, renovaria sua imunidade. Por enquanto, sua força política, a Aliança Peronista Frente de Todos, não definiu quem concorrerá à sucessão de Alberto Fernandes, mas a atual vice é uma das cotadas, ao lado do próprio presidente, do ministro do Interior, Vado de Pedro, e do governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof. As primárias para essa votação devem ocorrer em agosto de 2023. A verdadeira condenação que eles querem é que eu não concorra mais às eleições ou que eu morra com um tiro na cabeça. A esses digo que prefiro ir presa, disse a Cristina, que sofreu um atentado armado recentemente, o que inclusive acendeu alerta aqui
dos extremistas de direita que nós temos aqui no Brasil. Vão curtindo, vão compartilhando para a gente entender o que está acontecendo. Cristina e Fernandes vivem uma série de atritos ao longo do mandato e uma constante busca de poder. Na véspera do veredito, o presidente deu uma demonstração de apoio à vice ao promover um cerco ao judiciário, ordenando a abertura de uma investigação sobre uma suposta viagem que teria sido feita secretamente por um grupo de empresários, promotores e juízes, entre os quais Julian Ercolini, que participou da condução do processo contra a política. A polícia citou a fala de Fernandes em sua live, na qual mostrou diversas reproduções de conversas, sem citar a origem dela, que seriam dos envolvidos na viagem. A gestão peronista está mergulhada numa crise, com a inflação se aproximando da taxa de 100% ao ano, o que impacta diretamente nas baixas taxas de popularidade do presidente. A Folha é profundamente anti-argentina, e é importante eu dizer aqui para vocês, porque é por isso que o teor do texto tá esse aqui, tá, gente? E aí eles alimentam os bolsonaristas que falam que o Brasil não pode se transformar em uma Argentina. Então a gente tem que ficar muito atento a isso que está rolando. Cristina, por sua vez, ainda se mostra capaz de mobilizar multidões, como foi visto no dia seguinte, a uma tentativa de atentado contra ela no início de setembro, após o pedido de prisão nessa mesma ação. Também nessa terça, apoiadores se uniram em defesa da vice-presidenta na frente do Senado e no Tribunal Comodoro Pi. Com tambores, bandeiras e camisetas com a imagem de Cristina, gritavam: na chefe não se tocam em Cristina, tocam em todo mundo. O calor de 34 graus, porém, impediu a presença maior de manifestantes. No momento em que a sentença foi lida, os apoiadores começaram a gritar e balançar as grades de metal que estavam cercando a entrada do tribunal desde a noite de segunda-feira. Ainda assim, não houve registro de confrontos. O julgamento de um caso que durou 3 anos e meio, teve sua última sessão realizada à distância. Na corte estavam apenas os juízes, Cristina e os demais acusados, bem como os promotores que participaram de uma sessão via videoconferência. Lázaro Baez, figura-chave do suposto esquema, já havia sido condenado antes em outro processo por corrupção e cumpre pena de 7 anos. Ele é acusado em uma terceira ação, ainda sem andamento, que acusa Cristina de usar imóveis da família Kirchner na Patagônia, incluindo hotéis, para lavar dinheiro. Os filhos da política, Florência e o deputado Máximo, também são acusados. Além de Cristina e Baez, foram considerados culpados o ex-secretário José Lopes, a 6 anos de prisão, o ex-presidente do órgão que administra rodovias no país, o Nelson Pierotti, e outros 5 réus, apenas que variam de 3,5 a 5 anos de prisão. Foram absolvidos o ex-ministro Júlio Divido e outros 3 réus. Essa é a segunda vez que um vice-presidente argentino é condenado. O anterior havia sido o companheiro de chapa da própria Cristina, Amado Boldou, em 2018. Foi condenado à prisão. Essa é a situação da Cristina Kirchner, gente. É importante a gente falar também da Vaza Jato, do tipo investigação Vaza Jato que está rolando também na Argentina.